queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardares os meus mandamentos, e os cumprides, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Aí você dá um pulo comigo lá, Neemias 2. Aí conta a história dele da ida. E a partir do versículo 11 ele chegou a Jerusalém. 2:11. Aí diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro, contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falava. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. E disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Até aqui. O texto é um tanto quanto longo. Mas após a invasão de Jerusalém, tudo havia sido destruído. E chegou um momento onde Deus começou a levantar homens. Deus levantou, primeiramente Esdras, que havia ido reconstruir o templo. Mas a cidade ainda estava assolada. E ainda ela corria risco de os inimigos a invadirem, porque os muros estavam derribados. E lá do outro lado do mundo, o Senhor começa a mover o coração de um homem, o Neemias. Quando vem os amigos dele de Jerusalém, ele pergunta: como é que está Jerusalém? Ele diz assim: está feia a coisa lá, está tudo destruído. Ele se incomoda com aquilo. Toma uma decisão de ir até o rei. Eu não li essa parte, de pedir para o rei liberar para ele ir para Jerusalém.
E ali ele começa a mover o povo, para que o povo reconstrua o que precisa ser reconstruído. E ele era só o copeiro. Só o copeiro. Só o copeiro. A palavra do Senhor diz para mim em Abacuque, os irmãos da mídia, se puderem me ajudar ali, põe Abacuque 3, versículo 2, por favor. Quando Abacuque, diante do Senhor, buscando a presença do Senhor, ele diz que o coração dele fica alarmado. Por isso o tema: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia, da tua misericórdia. Ficar alarmado. Irmãos, tudo que nós temos vivido, primeiramente como igreja, situações que alguns anos nós temos sofrido e passado por algumas lutas, muitos desses muros de proteção aos quais éramos guardados pelo poder de Deus, acabaram sendo derrubados. E como disse aquele dia, o pastor Luiz na terça-top, disse assim: esses muros precisam ser reconstruídos. Mas a primeira coisa que precisa acontecer é o meu e o teu coração ficar alarmado. Porque senão, irmãos, a tendência do nosso coração é irmos ficando indiferente com tudo que está acontecendo. Muitas vezes a minha posição e a tua posição é começar a achar culpados no processo. A minha posição e a tua posição é não se sentir responsável pela situação. E nós muitas vezes vamos aguardando, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Há muitos anos atrás, o Senhor falou comigo quando eu estava lá em Caxias do Sul sobre essa palavra. Eu já estava lá há 8 meses, nada acontecia, nada mudava na igreja, e a gente orava, e a gente buscava, e dizia: Senhor, não é possível, Senhor. E aí durante 6 meses eu não tinha carro, então eu não tinha muito como me locomover. Para onde eu ia eu tinha que ir de ônibus, não que isso é ruim. Mas um certo dia orando e lendo, na minha leitura normal, a leitura da palavra, diária, eu cheguei nesse texto de Neemias 2. E eu senti fortemente que eu precisava fazer isso. Eu precisava tomar consciência da gravidade ou do mal que o inimigo estava fazendo naquela terra. Eu não precisava saber de teoria, mas eu precisava experimentar dentro de mim o problema que eles estavam vivendo. Depois que a gente arrumou um carro, alguns aqui conheceram, uma Elba, lembra? Quem viu a Elba? A gente chamava ela de Bonitinho, porque quando ela veio, ela tem um adesivo atrás assim, que eram uns olhos de gato, e estava escrito assim: bonito que nem gato. E aí os jovens da igreja apelidaram do Bonitinho. A Elba era o Bonitinho, irmãos. Aquilo andava, irmãos, mas às vezes a gente tinha que parar para fechar a porta-mala atrás, o porta-mala que não abria. Outra vez tinha que parar porque caiu o para-choque. Era uma benção. Cheguei a viajar com ela do sul para Diamantina, 6.000 quilômetros. Doido. Mas foi e voltou. Quando a gente teve carro, e o Senhor me deu essa palavra, um dia de madrugada eu peguei o carro e saí andar pela cidade. Assim como o Neemias fez. Glória a Deus que eu não precisei montar num jumento. Também o jumento era capaz de não aguentar com o meu peso, mas tudo bem. E aí eu andei pelas portas da cidade, as entradas da cidade, sozinho. Parei nas entradas da cidade, orei. Senhor, me dá a ficar alarmado por essa cidade. Senhor, não quero saber de mente o quanto essa cidade tem sofrido e o quanto o diabo tem levado ela a viver o pior daquilo que ela pode viver. Mas, Senhor, enche o meu coração para que eu possa ficar alarmado, para que eu me disponha, junto com os meus irmãos, a reconstruir os muros dessa cidade, de tal forma que o diabo não tenha mais poder contra nós.
Você e eu precisamos ficar alarmados. E os textos que eu li com você, eles nos dão algumas dicas que eu quero passar para você nessa manhã. Se você se entende que é alguém que faz parte de um levantar muros, e de que você está disposto a viver isso, conosco aqui. E como eu estou falando, eu falo primeiro de igreja, mas eu falo a nível cidade. Os muros que nós precisamos levantar aqui, para viver o propósito do Senhor. E o inimigo não ter mais acesso contra a minha vida e a tua vida, contra nós, na obra que o Senhor tem para nós. Nós precisamos nos posicionar em algumas coisas. 8 coisas eu quero falar para você bem rapidinho. Primeira delas, lá em Neemias 1, 3, 4. Mídia me auxilia aí. Neemias 1, 3, 4. Ele diz assim: vai chegar. Vai chegar. Acho que eu vou abrir aqui que eu vou mais rápido. Veio. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Como eu falei antes, a primeira constatação tem que ser dentro de nós. Quando em nós, irmãos, a gente se dispõe a chorar e a jejuar e a buscar a presença do Senhor a favor da obra dEle. Quando em nós, irmãos, existe uma verdade, que a gente começa a não ficar olhando, como eu falei antes, situações de quem fez ou quem deixou de fazer, ou quem está fazendo ou não fazendo, mas eu começo a entender que há uma responsabilidade que está em mim. Pastor, mas quem sou eu? O Neemias era copeiro. Você sabe o que um copeiro faz, né? É alguém que trabalha numa casa servindo os outros. Ele era copeiro. E Deus transforma a realidade de uma cidade por causa de um homem que entende, usando a expressão da minha pregação, que ele ficou alarmado. Que ele entendeu que aquilo não dependia muitas vezes de outro, mas dependia de um posicionamento dele, para que algo pudesse acontecer. Olhar para a realidade da igreja, olhar para a realidade da cidade e ficar alarmado. Orar e jejuar para que Deus mude aquela situação. Buscar a presença do Senhor para que aquilo que Ele tem preparado venha e se manifeste naquele lugar, naquela igreja, naquela cidade, na nossa igreja, na nossa cidade. Porque senão, como eu disse, a tendência que nós temos é sempre achar o problema lá fora. E a gente se esquece que o apóstolo Paulo diz assim: a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Você e eu vivemos uma batalha espiritual constantemente, seja a nível pessoal, seja a nível familiar, seja a nível igreja, seja a nível cidade, estado, país. Há uma batalha. Há uma batalha. E essa batalha a gente não começa a vencer ela se eu primeiro não começar a ficar alarmado com as situações que eu estou vivendo. Dentro da minha igreja, na minha cidade, na minha família, eu preciso ficar alarmado. E a partir disso começar a orar e buscar e jejuar a presença do Senhor. Não a meu favor, mas a favor da obra dEle. A favor daquilo que Ele determinou que iria acontecer. Segunda coisa, Neemias 1, 6 e 7. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos, abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti.
Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. A segunda coisa é confissão e arrependimento. Mas Neemias não fala dos outros, ele fala dele. Senhor, eu tenho visto que o teu povo está pisando na bola, Deus. O teu povo tem errado, Deus. Talvez alguns aqui, lembrando do que viveram no passado, vão dizer assim: Senhor, o pessoal errou, o pessoal tomou decisão errada, o pessoal fez isso, Senhor. Mas o Neemias chega diante do Senhor e diz assim: Senhor, o povo tem pecado, mas eu estou junto com eles. Temos cometido pecado contra ti. Por isso, quando ele clama perdão, ele não está perdendo pelos outros, mas ele agora consegue se incluir dentro daquilo que o momento está vivendo. Como eu falei novamente, ele não fica olhando a culpa e o problema nos outros, mas diz assim: o problema está em nós. Nós temos falhado, nós temos errado, nós não temos cumprido o propósito. Por isso nos perdoa, Senhor. Nós não estamos cumprindo a tua lei, nós não estamos nos sujeitando àquilo que tu determinaste que deveria ser feito. Segunda coisa, irmãos, você e eu não podemos achar que a dificuldade e o pecado é do outro. Eu e você precisamos assumir que se nós estamos no mesmo barco, o pecado é nosso. Nós erramos, nós falhamos, nós pisamos na bola, Senhor. Nós não fizemos aquilo que deveria ser feito, Senhor. Nós nos posicionamos erradamente, Senhor. Nós deixamos de buscar a tua face, Senhor. Nós deixamos de ouvir a tua voz, Senhor. Nós deixamos. Irmãos, não existe outra forma de Deus mover e transformar uma situação. Se a gente continuar ou quisermos viver, e isso, né, lógico que eu estou falando aqui de uma forma geral da obra do Senhor, mas isso também é na tua vida, querido, dentro da tua família. Se você quiser ficar achando só o culpado nos outros, irmãos, você não vai conseguir viver o melhor de Deus. O Neemias entende aqui: Senhor, nós pisamos na bola, Senhor, nós não fizemos aquilo que deveria ser feito. Não vou nem pedir para ele saber. Ele diz assim no 7, né? Temos procedido de tudo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. É nós que estamos errando. Não é fulano, não é ciclano. Somos nós. Terceira coisa. Neemias 1, 8 a 9. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprides, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Senhor, lembra que tu falaste para o teu servo Moisés, que se o povo se rebelar, o Senhor vai espalhar. Mas se houver arrependimento verdadeiro, houver confissão verdadeira, o Senhor vai transformar a situação e vai ajuntar novamente aqueles que se espalharam e vai fazer com que a promessa dele venha e se manifeste. Irmãos, você e eu precisamos constantemente lembrar aquilo que o Senhor fala conosco. Quais são as promessas que o Senhor tem para ti e para a tua vida? Quais são as promessas que o Senhor tem para a tua igreja? Quais são as promessas que o Senhor tem para a tua cidade? Começa a lembrá-las diante do Senhor. Começa novamente a apresentá-las diante do Senhor. De tal forma que o Senhor, como diz a palavra, né, o Espírito Santo vela sobre a palavra para cumpri-la toda.
de tal forma que o Senhor venha e cumpra sobre a tua vida, tua família, tua casa, tua igreja, tua cidade. Terceira coisa, lembre as promessas feitas. Quarta coisa, lá em Neemias 2, do 12 ao 17. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte, ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Esse é o momento onde você e eu precisamos não só saber de mente, mas constatar com os olhos e assumir no coração. É o momento onde a gente agora tem que olhar para a realidade e não pôr flores nela. Às vezes isso é dentro da tua casa, às vezes a gente vai pondo flores. Não é tão ruim assim, não é tão difícil assim. Às vezes é dentro da igreja, não é tão ruim, não é tão difícil assim. Não, Neemias diz assim: a coisa está feia, a situação está complicada. É um momento, como eu disse, na experiência que eu vivi lá no passado, quase 20 anos atrás, quando eu tomei para mim, olhando a realidade da cidade, disse assim: Senhor, algo precisa ser feito. Não dá para ficar parado, não dá para ficar esperando, não dá para ficar esperando os líderes, não dá para ficar esperando os pastores, não dá para ficar esperando o prefeito. O Neemias, irmãos, diz que ninguém sabia, os magistrados, os sacerdotes, ele não falou para ninguém. Ele não falou para ninguém, mas ele começou a assumir a responsabilidade de algo. E ao assumir a responsabilidade deste algo, Deus o usa de uma maneira poderosa. Lembra, eu falei no início, quantas e quantas vezes a gente fica olhando e alguém vai fazer, alguém vai dar o passo. Quando eu verdadeiramente estou alarmado, quando eu entendi dentro de mim aquilo que Deus espera que eu também possa fazer, eu não fico esperando os outros, eu começo, nem que seja pelo menos para orar, mas eu começo a assumir a responsabilidade de que ao confessar o meu pecado junto com o do meu povo, eu começo a assumir a responsabilidade que isso precisa ser transformado. O Neemias, quando sai ali, andando com o jumento dele, nenhum dos líderes sabia, os magistrados, os sacerdotes, ninguém sabia. Ele chegou na cidade, mas não falou nada para ninguém. Primeiro constatou o problema, e depois começou a convocar o povo. Nós precisamos fazer algo, gente. Não dá para ficar esperando mais, não dá para ficar aguardando mais. Quantas e quantas vezes a gente fica sempre na dependência dos outros e não assumimos aquilo que a gente pode fazer. Eu vi um testemunho. Caio, você me permite falar? A minha esposa disse essa semana que o Caio, e a noiva dele, vocês têm recolhido alimentos. Eu não sei como é que vocês fazem o esquema lá. Não precisa dar detalhes, mas vocês vão em algum lugar, eles recolhem alimentos.
e saem distribuindo para quem precisa. Fazem algumas coisas para arrecadar alimentos e saem para distribuir. Sabe, irmãos, eu não fico esperando alguém dizer o que eu preciso fazer. Por quê? Porque se eu estou alarmado, irmãos, eu vou fazer alguma coisa. Aquilo que estiver nas minhas mãos, eu vou me esforçar para fazer. Mas se eu ficar aguardando alguém dizer, né, como eu citei o exemplo, né, um líder, um pastor, um sacerdote, alguém dizer o que fazer, mas eu fico esperando. E não assumo para mim a responsabilidade que foi me dada. Não assumo. E aí quando a coisa não acontece, então, né? Fazer o quê? Ninguém está fazendo nada mesmo. O problema não é o que os outros não fazem. O problema é o que você e eu não fazemos. Não é o que os outros. Mas é aquilo que Deus preparou para nós fazermos. E muitas vezes a gente não está fazendo. A palavra do Senhor diz que o Senhor distribuiu talentos. Irmãos, e se você está aqui e conhece a palavra do Senhor, eu não tenho dúvida que alguma coisa Deus lhe deu para fazer na obra dele. Tenho certeza. Você está fazendo? Ou está esperando ainda alguém falar algo? Comece, irmãos. Uma vez eu estava lá no sul, o irmão veio assim, pastor, eu acho que ele devia ter um ministério assim. Irmão, eu também acho uma benção. Quando você vai começar? Não, pastor, eu só acho que devia ter. Ué, como é que é isso? Se Deus está falando contigo, eu creio que Deus está te chamando para fazer. Então começa. Te apoio, querido. Vamos embora. Vai ser uma benção. Você entende, irmãos? Assumir responsabilidades dentro da obra do Senhor. E não ficar aguardando outros. Deixa um pouquinho mais rápido aqui, senão não termino, né? Ponto 5. Neemias 2:18. Depois de constatar, depois de saber da responsabilidade, depois de orar, buscar a presença do Senhor, depois de reconhecer e perceber com os olhos, não é, a situação, a realidade, agora ele chega nos homens. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Agora chegou o tempo de animar o povo. Irmãos, eu já dei esse testemunho aqui, né, irmãos? Quando eu começo a andar com alguém, e essa pessoa do meu lado sempre está ruim, irmãos. Sempre está difícil, irmãos. Irmãos, aos poucos eu vou me afastando. Eu entendo que há momentos na vida de nós que nós precisamos, né, que alguém ore por nós. Mas, irmão, você começa a andar com alguém que... E aí, como é que está o dia hoje? Está meio esquisito, né? Está meio nublado. E aí, como é que está o trabalho? Não está muito bom, não. E a família? Meus filhos estão dando trabalho. Irmão, desanima a gente. Eu procuro andar ao lado de pessoas que sempre estão animadas. Pode estar caindo, né? Como diz o Salmo, né? 1000 de um lado, 10.000 do outro. Você pergunta para ele assim, o Senhor vai fazer, aleluia. Irmão, esse tempo tem chegado na nossa vida. E nós nos dispormos a nos animarmos uns aos outros. Tá, irmãos, de dizer assim, não... A situação realmente, constatamos, a situação está difícil, a situação está complicada, estamos passando por lutas, o inimigo tem invadido porque não tem proteção, o inimigo tem entrado, tem destruído, tem feito, mas nós vamos nos animar no Senhor, e vamos reconstruir o que precisa ser reconstruído, para que as promessas que o Senhor fez, venham e se cumpram, cada uma delas. Logo quando eu cheguei aqui, um tempinho atrás já, né? Irmãos, eu disse assim, irmãos, eu vivi o tempo aqui dessa igreja quando as promessas foram dadas, irmãos. E eu creio em cada uma delas.
E continuo orando dia após dia sobre cada uma delas. Porque aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Mas há passos que precisam ser dados que não dependem de Deus. Dependem de eu e você constatarmos a realidade, ficarmos alarmados e a partir daí nos animarmos para reconstruir aquilo que Deus deu para nós. É simples assim. Mas não permita o desânimo entrar no teu coração. Uma vez eu preguei sobre as armas do diabo aqui, não sei se você lembra. Eu falei, a única arma que o diabo não entrega para ninguém é o desânimo. Porque, irmão, uma pessoa desanimada não conquista nada. Não sai do seu lugar. Quando Jesus normalmente chega para falar com os discípulos em alguma situação de caos, por exemplo, ali que o navio, a tempestade no barco, a primeira coisa que Jesus fala assim, não temas. E aí em outro momento Jesus diz assim, não temas. Não desanima, mas creia que o Senhor pode transformar. Animar o coração. A partir do momento que você fica alarmado em relação à obra do Senhor, o segundo grande passo é começar a animar o coração daqueles que estão à tua volta, para poderem viver o propósito daquilo que Deus tem. Versículo 19. Neemias 2. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Depois de ficar alarmado, orar, jejuar, confessar os pecados, animar, saiba que o diabo vai se levantar. O inimigo vai vir. Porque ele não quer deixar barato. Porque o inimigo sabe que uma cidade guardada pelos muros, eu estou falando aqui de uma forma espiritual, sabe que ele perde o acesso. Então, irmãos, não se iluda. Não se iluda que não haverá retaliação. Haverá. Sim, haverá. Diz o texto que o Sambalate, e o Tobias, também o Gesem, o que vocês estão fazendo aí? Lá em Neemias 4, eles vão mais longe, eles dizem assim, eles começam a arrumar armadilhas, para que o povo pare de reconstruir o muro. E aí eles dizem assim, nós vamos deixar o povo erguer o muro em pouco tempo? É só 3 meses, já levantaram metade do muro? Como é que é isso? O diabo não vai querer deixar. Porque ele sabe que a partir do momento que aquilo que Deus prometeu acontece, ele perde o total acesso de entrada que ele tinha. Irmãos, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Esse é o momento que nós estamos vivendo, onde eu e você precisamos saber que vamos ser desprezados pelo inimigo. É o que o Tobias e o Sambalate faz. Começa a humilhá-los. Começa a questioná-los. Quem são esses? Eles acham que eles têm condição de chegar a algum lugar? Tem não. Eles acham que eles têm poder para reconstruir esses muros? Tem não. É o diabo lançando contra mim e contra você a retaliação e a humilhação, dizendo assim, vocês não podem, vocês não têm condição. Mas, ponto 7, põe o versículo 20. Aí o Neemias declara, então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aqui eu quero falar 2 coisas. Primeira delas, que quando vier esse sentimento no teu coração, lembre-se que não é você quem faça. Neemias diz assim, então, não precisa pôr lá não, olha aqui. Opa. Eita, enroscou tudo aqui.
Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos exporemos e reedificaremos. Nunca vai ser a minha força nem a tua força, mas sempre vai ser a tua disposição e a minha disposição. Você entende isso? Nunca vai ser a tua força ou a minha força, mas sempre será a tua disposição e a minha disposição. Quem vai dar a vitória é o Senhor. Quem vai nos levar a bom termo e vai nos dar bom êxito, como diz aqui Neemias, será o Senhor. Essa certeza e essa confiança precisam estar constantemente em nós. Não olhe para as tuas forças, não olhe para as tuas capacitações, não olhe para aquilo que você sabe, mas olhe para aquilo que o Senhor fala que você é. Eu preguei isso um tempo atrás, né? Aquela frase, se eu não me engano, do Kenneth Hagin, né? Que ele diz assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso não ser nada, mas eu e você servimos a um Deus que a partir de nós, irmãos, realiza grandes coisas. Grandes milagres, a história do mundo, Jesus viveu, todos eles aconteceram e continuam acontecendo, não por causa dos homens, é por causa do Senhor. Mas ali, nessas situações, Deus encontrou homens e mulheres que não temeram dar passos. Deus encontrou homens e mulheres que foram ousados. Deus encontrou homens e mulheres que ficaram alarmados com a situação que estavam vivendo. E agora então o Senhor os usa para transformar aquela realidade. Eu falei no início, Neemias é copeiro, irmão. Alguém que ficou marcado na Bíblia, e a história dele é contada, irmãos. Mas era alguém que servia o rei na sua mesa. Servindo o vinho para o rei, a comida para o rei. Mas ele ficou alarmado. Saiu da sua posição de conforto. E Deus agora o levanta como alguém que ficou escrito na história por aquilo que ele fez. E a última coisa é quando Neemias então declara para o inimigo: todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias agora diante do diabo assume quem ele é. Neemias agora diante do diabo reconhece quem Deus é e assume que o inimigo não tem parte, não tem direito e não vai poder fazer nada. Irmãos, a gente pode transformar essa história, como eu disse, em diversas situações. A gente pode falar da tua casa, situações que você está vivendo, da tua vida, o não posicionamento em situações. A gente pode falar da realidade da cidade. Mas, irmãos, nós temos vivido esse tempo como igreja. Você na prática pode tomar essa palavra para qualquer coisa na tua vida. Mas, irmãos, eu queria nessa manhã me colocar junto com você e perguntar para mim e para você em relação à obra do Senhor, que o Senhor tem conosco, como igreja a favor dessa cidade, e a favor desse país, e a favor desse estado, e a favor desse mundo. Porque as promessas foram dadas. Um tempo atrás, irmãos, eu me vi orando. E um dia eu orando aqui nesse altar, irmãos, eu vi Deus trazendo aqui na frente 12 pessoas. 12, que nós estaríamos enviando para 12 lugares diferentes do mundo, aqui nesse altar. Irmãos, eu creio que nós vamos viver isso. As promessas têm sido dadas, as promessas foram dadas no passado. Viria gente do mundo todo para ver o que estava acontecendo aqui. Eu creio. Passamos por um tempo de embate. E eu não olho para homens, mas eu olho os principados, potestades, dominadores desse mundo que se levantaram contra. E trouxeram e destruíram os muros. Os muros foram derribados. Eu creio que... Estou falando agora aqui, né, metaforicamente. Eu creio que o tempo de Esdras já passou.
que nós já reconstruímos aquilo que precisava ser construído do templo. Isso já passou, porque nós temos dia a dia retomada a adoração, né? A oração na igreja. O Senhor tem movido pessoas, tem sido fantástico o que Deus tem feito. Mas tem começado a chegar o tempo de reconstruir os muros de proteção. E para isso Deus está levantando Neemias. Alguns. Eu quero ser um desses Neemias. Que não vou ficar olhando para situações, não vou ficar olhando para homens, não vou ficar esperando. Mas quero me dispor a fazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Quero ter um coração de animar você. Quero animar você, para que você junto conosco se disponha com as tuas mãos, para que a gente reconstrua esses muros. Quero dizer e aguardar no Senhor: Senhor, a obra é tua e nós vamos vivê-la e fazer aquilo que tu preparaste. E quero jogar na cara do capeta: tu não tem parte conosco. Quero jogar na cara dizendo assim: tu não tem partes nem memorial. O teu destino já foi dado, e o teu destino é o inferno. O lago de fogo, né, de enxofre, como diz a palavra, onde tu vais queimar eternamente. Mas aqui tu não tem vez. Nesse lugar tu não tens autoridade. E nós vamos viver aquilo que o Senhor preparou para nós vivermos. Estou procurando Neemias. Estou procurando Neemias. A minha oração, o meu desejo é que você comece a ficar alarmado. Ore, jejue, sofra a favor da obra do Senhor. Vai chegar o tempo da reconstrução. Se o Senhor me permitir, eu quero falar isso a próxima vez que eu pregar. Qual é a estratégia? Qual é a direção? O que precisamos fazer? Mas antes disso, antes de começar a mexer em tijolos, em argamassa, em ferro, naquele tempo não tinha, né? Naquele tempo era pedra só, não sei se eles colocavam alguma coisa de rejunto no meio lá, acho que tinha alguma argamassa, né? Antes de começar a mexer com os braços e efetivamente trabalhar, precisa ficar alarmado. Não há outra forma, não há outro jeito. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pensa um pouquinho em tudo aquilo que você ouviu. Será que você talvez não tenha sido alguém que, em toda a trajetória, nos últimos tempos que você tem vivido, tem passado, talvez não foi alguém que já se acomodou naquilo que estava vivendo? Será que você não foi alguém que tem esperado de outros? Será que você não tem sido alguém que tem achado a culpa nos outros? Será que você não tem sido alguém que só tem visto o pecado dos outros em relação à obra de Jesus? Neemias, ao confessar o seu pecado, ele diz: nós erramos, nós falhamos, nós não temos ouvido a tua voz, Senhor. Nós. Nós temos muros a serem reconstruídos em torno desta obra que Jesus nos deu. Que por tudo aquilo que nós vivemos no passado foram derrubados. E o inimigo hoje tem livre acesso, porque não há mais proteção. É tempo de levantar muros. É tempo de reerguer os muros.
Senhor, eu quero primeiramente orar por esta palavra, Pai, na minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs aqui nessa manhã. Senhor, nós queremos, acima de qualquer coisa, Senhor, primeiramente, reconhecer que por muitas e muitas vezes nós não estávamos mais alarmados em relação à Tua obra, Pai. Mas, Senhor, a gente ia levando de qualquer jeito, a gente ia achando desculpas, a gente ia achando, Senhor, que outros eram culpados. Nós, Senhor, vínhamos muitas vezes esperando a atitude de outros, e às vezes até de nossos líderes, Pai, aqueles que estão à nossa frente, aguardando que tomassem uma decisão ou fizessem algo. Senhor, nesta manhã queremos dizer a Ti, Deus, nós confessamos o nosso erro, nós reconhecemos, Senhor, que nós somos culpados, nós reconhecemos, Senhor, que temos andado desanimados. Mas, Senhor, hoje é um dia de marcar a história. Senhor, hoje é um dia de marcar, Senhor, um momento na história, Pai, da Tua igreja. Por isso, Senhor, nesta manhã, nós queremos, Senhor, em primeiro lugar, Deus, pedir que Tu venhas, Senhor, assim como deste a Neemias, Senhor, nos dar, Senhor, ficarmos alarmados, Deus. Senhor, de entendermos a importância da Tua obra, de entendermos, Senhor, que Tu tens nos chamado a realizarmos coisas, Tu tens nos chamado, Senhor, a levantar novamente os muros, para que o inimigo, Senhor, não tenha mais acesso. Por isso, Senhor, nesta manhã nos posicionamos diante de Ti, rogando, Senhor, que Tu movas o nosso coração, Pai. Dá-nos, Senhor, assim como Neemias, Deus, pegar, Senhor, o nosso burrinho, Deus, Senhor, e andarmos ao redor, Deus, da cidade, ao redor, Senhor, da igreja, Senhor, e ficarmos alarmados, Deus, não somente em constatação racional da mente, mas, Senhor, em constatação do coração, Deus, em ficarmos verdadeiramente alarmados, Deus, pois precisamos fazer algo, Ah, Senhor, começa, Deus, com a minha vida, começa, Senhor, com a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa manhã, Pai, e dá-nos, Deus, um coração como o coração de Neemias, Senhor, que se dispõe, mesmo, Senhor, às vezes, como Neemias, Senhor, alguém que era copeiro, alguém que talvez nunca teve a mão calejada, Senhor, ele servia bandejas, Senhor, estava junto ali, comendo do bom e do melhor, junto com o rei, Senhor, e agora se dispõe em algo que talvez ele nunca fez, se dispõe, Senhor, em realizar algo que talvez para ele seria pesado, mas, Senhor, o Senhor, como diz a palavra, deu bom êxito a ele, Pai. E se continuarmos a história, Senhor, vamos ver a vitória que foi dada, Senhor, para Neemias e todo esse povo. Senhor, as lutas vieram, mas, Senhor, houve grande vitória, Pai. Senhor, sabemos que o inimigo se levanta para desprezar. Sabemos, Senhor, que o inimigo levanta para criticar. Sabemos, Senhor, que o inimigo se levanta para não permitir que a obra continue. Mas, Senhor, assim como Neemias, nós queremos declarar, Pai, o Senhor nos dará bom êxito. Senhor, e seremos vitoriosos não por nós ou por nossas capacitações, mas por aquilo que Tu és em nós, Pai. E assim virá se cumprir para o louvor da Tua glória, Pai. Senhor, eu rogo a Ti, Deus, que esta palavra, Senhor, fale conosco, Pai. Se mova, Senhor, na vida de cada um de nós. E Tu, Senhor, possas dar a nós o desejo, a disposição de nos colocarmos em Tuas mãos para reconstruirmos tudo o que necessita ser reconstruído para o louvor da Tua glória, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Por favor, se coloque de pé. Eu já falei isso aqui. Eu sei que a gente está vivendo um outro tempo, né? Pandemia. Mas eu sou alguém que entendo como
que eu vou falar isso, né? Não é como um ato profético, mas como algo espiritual na minha vida. Quando eu sou desafiado a fazer algo, se eu me disponho e quero fazer aquilo, eu mostro para o Senhor que o meu coração... mas pastor, o Senhor conhece o coração. Sim, Ele conhece, Ele sabe. Mas às vezes a fé se move por meio de atitude, né? Os homens diante do rio precisaram dar o passo, né? A mulher que necessitava do azeite precisou buscar vasilha. É o natural que move o sobrenatural. Eu já preguei sobre isso. Então eu queria perguntar para você hoje, se você entendeu aquilo que eu falei. Se você não entendeu também, fique muito em paz. Mas se você tem o desejo de ser um desses Neemias em relação à obra do Senhor, então eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui na frente, que eu quero orar por você, para que o Senhor conceda para você aquilo que Ele preparou para você realizar e fazer. Se você entende isso, então sai do teu lugar e vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Vem bem para frente, dá um espaço assim para o pessoal ali atrás. Se com um Neemias Deus já fez tanta coisa lá, imagina com esse monte de Neemias, o que Deus pode fazer. Não duvida, creia, creia, não duvida. Feche os teus olhos. Senhor, estão aqui, Pai, nesse momento diante de Ti, homens e mulheres, Pai, que querem ficar alarmados, Senhor, com a Tua obra. Senhor, isto é algo que vem de Ti, Pai, não vem de nós. Senhor, não vem de uma pregação, não vem de uma palavra, Senhor, mas como eu testemunhei aqui, Senhor, foi naquele momento, ó Pai, que eu peguei o carro, saí andando pela cidade, Senhor, e Tu falaste ali comigo, que aquela cidade necessitava, Senhor, do Teu reino, necessitava da Tua justiça. Senhor, a minha oração, Deus, é para que também Tu possas ministrar isso ao coração de cada um de nós, Pai. Senhor, eu oro, Deus, pela vida desses meus irmãos e irmãs. Senhor, que Tu dês, Pai, a eles que fiquem alarmados, Deus. Senhor, que se disponham, Pai, disponham a buscar a Tua face, orando, jejuando. Que se disponham, Senhor, a confessar pecados, não olhando, Senhor, o erro dos outros, mas olhando que nós temos errado. Senhor, e que se disponham a animar o coração uns dos outros, para que nós, Senhor, possamos viver todo o propósito que Tu tens determinado. Senhor, aqui alguns muros, Senhor, no passado caíram. Senhor, situações aqui, Senhor, e não nos cabe julgar, Senhor, erros ou não, Senhor, mas muros, Senhor, foram derrubados pelo inimigo. E o inimigo, Senhor, avançou fortemente, Deus, contra a Tua obra. Por isso, Senhor, sabemos que há tempo de reconstruir muros. Por isso, Senhor, cremos que Tu vais levantar, Senhor, cada dia mais Neemias, Senhor, de tal forma, Pai, que juntos nós venhamos, Senhor, a dar passos e possamos juntos, Senhor, cumprir tudo aquilo que Tu prometeste. Assim como Neemias, Senhor, trouxe a memória e lembrou, Senhor, das Tuas promessas sobre aquele povo. Senhor, nós reivindicamos, Deus, cada uma destas promessas, Deus, sobre nós, sobre a Tua igreja, Pai, reivindicamos e as lembramos diante de Ti, Senhor, reconhecendo como Neemias reconheceu, nós não temos força, mas Tu tens força para realizar. E acha em nós, Deus, corações dispostos e prontos a cumprir aquilo que Tu tens preparado. Por isso, Senhor, anima o nosso coração, nos fortalece, nos dá, Senhor, estratégia, nos dá, Senhor, direção. Pois, Pai, nós queremos juntos aqui declarar a Ti, Satanás, Tu não tens parte, nem direito, nem memorial nesse lugar. Por isso Tu cais por terra, e todo desânimo, todo abatimento que Tu tens lançado sobre a vida do Teu povo, eu hoje, na autoridade, no nome do Senhor Jesus, ordeno que caia por terra, no nome do Senhor Jesus, e declaro, homens e mulheres valentes, Senhor, que irão reconstruir muros, e que irão, Senhor, transformar toda situação de caos,
transformando em situação de bênção, segurança e paz, Pai. Senhor, que a Tua bênção, Deus, sobrevenha sobre cada um deles, e que o Teu cuidado, Deus, se manifeste cada dia mais, Pai. Eu também, Senhor, quero declarar, Pai, pois a Tua palavra nos diz que enquanto buscamos a Ti, o Teu reino, a Tua justiça, Tu, Senhor, acrescentas todas as necessidades. Senhor, que Tu venhas acrescentar, Deus, sobre a vida aqui dos meus irmãos e irmãs, todas as suas necessidades, os abençoando e concedendo, Deus, o Teu melhor, para a honra e glória do Teu santo e eterno nome, no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém, queridos. Eu me alegro muito. Eu, Amara, pastor Alexandre, pastora Tati, pastor Luiz, pastora Marli, porque eu sei da capacidade que Deus deu a cada um de vocês, e nós juntos vamos cumprir o que o Senhor tem para nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar. Eu queria cantar um hino para a gente encerrar esse momento. Pode ser? Não sei. Eu não pensei.